meu nome é Thalita. Vamos estar iniciando o Acessuas Trabalho. Qualquer dúvida que você tiver, pode me sinalizar, tá bom? Tá conseguindo ver essa página? Não, só teu rosto. Meu rosto apenas. Ok. Só. Eita, sumiu tudo. E agora, tá conseguindo? Não, só aparece a logomarca CREAS Flor do Pronto, é Camará. isso mesmo, é isso mesmo. Conseguiu ver essa página agora? Promoção Sim, pessoal. Pronto, vamos lá. sim. Vamos falar hoje sobre entrevista de empregos, tá? E suas diversidades. Então, vamos falar sobre entrevistas de empregos, tipos de entrevistas, dicas para se sair bem nas entrevistas, principais perguntas nas entrevistas, dinâmica em grupo, finalidades em função, tipos e técnicas dinâmicas em grupos, dica de como se sair bem na dinâmica, certo? Marketing pessoal, profissional e digital, ok? E aí eu queria saber de você. Você tem alguma experiência de entrevista de emprego que gostaria de trazer para a gente? Ângela? Não, a minha dúvida mais é mais como se portar na hora da entrevista. Pronto, então tudo bem. Vou estar iniciando aqui. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me sinalizar, tá bom? Vamos lá. Certo. Entrevista. Entrevista para uma vaga de emprego é, por sua vez, um momento de muito medo e nervosismo. Por isso, estar preparado é fundamental para um resultado satisfatório no processo seletivo. É importante entender que o mercado de trabalho é altamente competitivo e a qualificação é crucial na escolha do candidato. Assim, o objetivo da entrevista é avaliar os conhecimentos técnicos específicos do entrevistado, de acordo com os requisitos da vaga, certo? Vamos lá. Vamos falar sobre esses diversos tipos de entrevista. A primeira é a entrevista técnica. Geralmente é realizada por um profissional com domínio da área na qual os questionamentos são voltados para a qualificação e competências que o cargo a ser preenchido exige, certo? Também poderá ser explicados testes e provas para testar o conhecimento de níveis de habilidades. Então, na entrevista técnica, ela tem realmente esse contexto, certo? De ver quais são realmente as competências práticas, certo, desse profissional. Por isso que geralmente ele é chamado de entrevista técnica. Quais são os conhecimentos técnicos que esse profissional tem para trazer para a empresa? Aí vamos ver mais à frente quais são as demais. Entrevista comportamental. O que é que ela traz nessa entrevista comportamental? Ela avalia as habilidades e personalidades do candidato para verificar se é compatível com as exigências do cargo. Os pontos abordados são desde as experiências anteriores, comportamentos diante de algumas situações, até a área de atuação que seria relevante para ocupar a vaga, certo? Então, nessa entrevista comportamental, vai ser avaliado como você se sai, como suas habilidades vão ser desenvolvidas naquela função. Então, geralmente, essa entrevista comportamental, Vê ele se vai não observar pegou como é o seu embaixo. comportamento, como você se coloca naquela entrevista, certo? Vamos mais à frente. Até aí, está conseguindo compreender? Uhum. Maravilha. Vamos lá. Sim. Entrevista em grupo, certo? Entrevista em grupo, ela tem um caráter, o caráter dessa entrevista é coletivo, no qual avalia vários candidatos ao mesmo tempo, para filtrar aqueles que se sobressaem diante das entrevistas propostas, além de trabalhar em equipe seu relacionamento com grupos visando sua totalidade. O que é que eu trago para você de entrevista em grupo?
Geralmente, entrevista em grupo, eles fazem isso para tentar ver se realmente aquele candidato ele vai se destacar. Como assim? Vamos supor uma entrevista que tenha 20 pessoas, certo? E aí eles vão tentar observar como é que você se destaca diante daquelas pessoas. Será que você vai se sobressair? Será que você vai ficar realmente receoso? Ou será que você vai realmente falar? Okay? Então, tudo isso é observado pela pessoa que está entrevistando. Então, essa entrevista de grupo, realmente, ela é estratégia, né? Para saber se você realmente vai conseguir se destacar, certo? Entrevista por telefone. Entrevista por telefone hoje está sendo muito usado porque a pandemia ela trouxe algumas inovações, certo? E uma das inovações é essa, entrevista por telefone, onde o candidato ele é entrevistado. Aí vamos ver o que é que eles traz para a gente, tá? Veja só, geralmente o primeiro contato com o candidato certo? Por isso, é importante a maneira como atendemos o telefone e a interação com o entrevistado. Essa entrevista é muito utilizada para coletar informações básicas que, por alguns motivos, não constam ou não ficam claros no currículo. O que significa? Essa entrevista ela é mais comum quando o candidato ele não consegue colocar no currículo realmente de forma clara suas competências ou se ele deixou passar algo, um exemplo. E aí, o entrevistador vai entrar em contato com ele para saber mais detalhes, conhecer mais a pessoa que está participando dessa seleção. Por esse motivo, é feito esse contato por telefone, tá bom? Mais à frente, vamos falar sobre promoção pessoal. Entrevista por vídeo, né, como eu falei mais à frente, ela está sendo muito utilizada hoje também. Por quê? Por qual motivo, né? Existem algumas empresas que têm seu setor, né? O seu setor principal não é aqui em Pernambuco, é em outro estado. E aí elas utilizam esse meio para poder conhecer mais a pessoa que está fazendo parte dessa seleção, ok? Aí eu vou falar um pouco sobre entrevista por vídeo. O mercado de trabalho se modifica juntamente com as tecnologias. Esse tipo de entrevista vem sendo atualmente explorada, certo? A entrevista por vídeo, além de ser flexível, agiliza o tempo gasto tanto para a empresa como para o candidato, certo? É usado principalmente quando a sede da organização fica em um local muito distante da filial e a residência dos entrevistados. Então, quando existe essa distância, certo? A pessoa que vai fazer a entrevista geralmente usa esse método para facilitar tanto para o candidato quanto para a empresa, certo? Aí fala em observação. Existem vários tipos de entrevista, mas destacamos uma das mais utilizadas, certo? Que é essa entrevista. E aí eu gostaria de ouvir você. Para esse tipo de entrevista, como é que eu, um exemplo, eu vou ser entrevistado, deveria me comportar? Eu falo com relação assim, a vestimenta. Como é que seria adequado minha vestimenta para esse tipo de entrevista? Você poderia fazer uma fala para mim? Eu acho que seria o mesmo estilo de roupa que você iria para uma entrevista presencial. E de preferência um ambiente que tivesse sossegado e tranquilo, que você não tivesse distrações. Porque geralmente, como você está em casa, é mais complicado você controlar o ambiente que você está, né? Muito bem, bem colocado. Outra coisa que eu posso trazer para você. Você envia seu currículo para essa empresa e aí você percebe que a qualquer momento você pode ser chamado para fazer essa entrevista. Quais são as dicas que eu posso trazer? Essa que você fez realmente é uma das principais, você realmente tem que estar nos conformes, tanto na parte superior quanto na parte inferior, né? Porque pode ser que ele peça para você ficar em pé. Vai que aconteça isso, né? E aí realmente você tem que estar nos conformes. Uma outra coisa que a gente traz que para a entrevista realizada em casa, você fazer um acordo com sua família, nas pessoas que moram na sua casa. Olha, tal horário eu vou ter uma entrevista, então eu preciso da cooperação de vocês para que não faça muito barulho, né? Você também tenta ir para um local mais reservado para que o barulho não venha interferir na sua entrevista, certo? São dicas simples, mas que também é fundamental, certo? Vamos mais à frente. Dicas para se sair bem na entrevista, certo? Vamos trazer essas dicas para você. Começa com a preparação. Preparação começa com um currículo muito bom, certo?
E ontem a gente falou sobre como você pode estruturar esse currículo. E aí, qualquer dúvida que você tiver, você pode sinalizar para a gente, ó, estou com dúvida, como eu devo mais ou menos organizar meu currículo, certo? A gente vai estar disponibilizando a aula de ontem, como eu falei, na última aula. E aí, qualquer dúvida que você tiver no caminhar de você desenvolver seu currículo, ou se você já tem ele, melhorar ele, você pode também nos sinalizar, tá bom? Então, começamos como dicas para saber. Na entrevista, você começa com um bom currículo, certo? Seu currículo está bem apresentável. Outra questão, pesquise informações sobre a empresa e cargo. Qual cargo você pretende atuar? Né? Então, é importante você saber o cargo e conhecer também a empresa. Então, dê preferência a você conhecer como a empresa trabalha, né? Há quantos anos ela está no mercado, né? Quais são os tipos de observação que essa empresa faz para um entrevistado. Então, quando você conhece a empresa, você acaba tendo um diferencial. Você vai se sair bem na entrevista, porque você já conhece aquela empresa pela pesquisa que você já fez anteriormente, ok? Tópico 3. Primeiras impressões importa e muito. Então, é importante você estar bem apresentável, certo? É importante você ter esse conhecimento prévio da empresa. É importante você fazer esse tipo de colocação, porque quando você tem esse diferencial, você já tem um destaque, certo? Você está com um currículo bem apresentável, você já tem um outro destaque. Você conhece o histórico da empresa, você sabe com quem a empresa trabalha, você já tem um destaque bem maior, entendeu? Então, são pequenas dicas que na hora ela é fundamental, tá bom? Aí, tópico 4. Fale sobre o seu desenvolvimento profissional. Se for o primeiro emprego, fale também, certo? Fale sobre o que você já fez, um exemplo, cursos e capacitação. Então, assim, é importante você trazer isso para quem está ali entrevistando. Olha, meu primeiro emprego, eu nunca tive experiência de carteira assinada, porém, eu tenho experiências em outras instituições, porém, eu não tenho como comprovar. Então, é importante você trazer esse conhecimento para eles também, certo? Que você, no caso, é o seu primeiro emprego de carteira assinada e caso você tenha outros vínculos, é importante você trazer para eles, tá bom? E falar, né, sobre os cursos que você fez, capacitações. Por isso que a gente falou ontem da importância de você fazer esses cursos gratuitos e se realmente qualificar mais para esse mercado, tá bom? Tópico 5. Estude as perguntas mais comuns. Interesses, carreira e pessoal. É importante você fazer esse estudo pessoal. Como é que está seu interesse? Quais são os seus interesses? Né? Como é que está a sua carreira? Certo? E o pessoal, como é que está o seu pessoal? Será que você está realmente conseguindo desenvolver bem? Será que você teve alguma dificuldade, né, nesse processo? E aí você já vai estar realmente, eu acredito que uma bagagem, né, melhor na entrevista, certo? Utilize também os métodos START para constar sobre suas trajetórias, situações, tarefas e ações e resultados, certo? Deixa eu ver aqui mais o que a gente pode trazer para você. Pronto, uma questão que é muito importante também nas entrevistas. Fale sobre você. Se você já fez a entrevista, né, como você falou, que queria saber algumas técnicas, né? Se você já fez entrevista, acredito que você teve algumas experiências como essa que vai ser citadas aqui. Fale sobre você. Quais são os pontos fortes e fracos? Por que você quer este trabalho e por que devemos contratar você? Como você se vê daqui a 5 anos? Por que você saiu do último emprego? Qual a sua pretensão salarial? Como você trabalha sob pressão? E aí, algumas dessas perguntas, você já passou, já teve esse tipo de experiência ou nunca teve? Fala pra mim. Eu acho que fale sobre você é praticamente de praxe, né? Todos perguntam Verdade. essa. E aí, o que é que você acha sobre isso? Fale sobre você. Como é que você vê esse questionamento? Eu Eu acredito acho, que é a pior parte, porque se descrever é muito difícil. É muito difícil, realmente. e eu acho também que eles não querem saber só sobre você. Já é uma oportunidade para você dizer também, acho que outras coisas, outras funções que você já teve em outras empresas, como você conseguiu se destacar, já ajuda a acrescentar nessa parte também. Isso mesmo. Gente, o que é que eu trago para vocês? É importante vocês fazerem essa análise pessoal mesmo, sabe?
se conhecer como pessoa. Porque assim, a gente às vezes acaba não se conhecendo o suficiente. Você é uma pessoa que busca um emprego, né? Você busca Tu vai dar pra quem? estar no mercado de trabalho, mas Ah, aí você não se conhece como pessoa. Então é importante você se conhecer. Para que você veio? Porque quando você se conhece, você vai vender o seu marketing para aquela empresa. Então a empresa, pelo fato de você se conhecer, ela tem um certeza que ela vai querer lhe contratar, porque você é uma pessoa que fala bem sobre você, você vende bem o seu capital. Entendeu? Então, assim, a importância de você se conhecer é fundamental na entrevista, porque você vai passar toda a segurança, mesmo que você não tenha muita experiência, certo? Quando você passa essa segurança, com certeza você já vai ter um diferencial. Eu falo por mim, eu fiz algumas entrevistas onde eu não tinha experiência, era muito tímida, e aí eu comecei a fazer algumas pesquisas e comecei a ver realmente meu potencial. Se eu tenho uma capacidade de conseguir passar facilmente nas entrevistas e tive a oportunidade de passar, concorrer com pessoas que tinham anos de experiência e conseguir ser aprovada. Então, assim, é importante você se conhecer, porque isso realmente faz um diferencial muito grande, tá bom? Nessa questão, né? uma coisa. Pode falar. Não, não, que eu acho muito complicado também é essa atenção salarial. Como é que a gente se comporta quando é feita essa pergunta em entrevista? Porque, é Certo. claro, quem não quer ganhar muito, Isso é verdade, né? principalmente nesse Não tempo de ser humilde pandemia, como vivemos. demais, é, É a gente verdade. é complicado. Pronto. Aí o que é que eu vou trazer para vocês? Nessa questão que você falou de pretensão salarial. Eu, particularmente, não indicaria você falar. Entendeu? Você tenta ver mais ou menos quanto é que a Justo. empresa paga, certo? E aí você faz uma vista grossa, né? Você olha, eu estou procurando realmente um estabelecer do mercado de trabalho, né? Um salário que seja adequado com o que vocês estão pagando. Mas assim, você falar, eu quero ganhar tanto, não é legal, porque assim, você está Nossa, é justa. concorrendo. Realmente é uma saia extremamente justa e eu indico a vocês que não falem sobre essa questão, entendeu? Mas assim, vocês deixam de uma forma leve, né? Para que não fique aquela coisa muito pressionada. É nessa Uhum. questão do tópico 2, né? Seus pontos fortes e fracos. É importante você se conhecer, por quê? Você sabe os seus pontos fortes, você sabe os seus pontos fracos. Um ponto fraco que eu trago assim para vocês, um exemplo, né? Eu sou uma pessoa que fala muito, isso não é interessante. Sou uma pessoa comunicativa, eu tenho a facilidade de me comunicar com o outro, né? Sou uma pessoa que, caso eu tenha alguma dúvida, eu tento resolver. E se caso eu não conseguir resolver, eu procuro rapidamente o meu superior para tentar regularizar aquele problema, entendeu? Então, é você ser muito proativa, certo? Nessa questão de pontos fortes, ela pega muito nesse ponto 1, né? Você se conhecer. Quais são os seus pontos fortes, certo? Tópico 3, ele fala por que você quer este trabalho. Então, focando, né? Você conhecer um pouco da empresa. Você conhecendo um pouco da empresa, você pode usar palavras estratégicas na entrevista. Então, minha gente, realmente você vai tendo um engajamento melhor, certo? Como você se vê daqui a 5 anos? Ele sempre faz esse tipo de pergunta, né? Como você se vê daqui a 5 anos? Dê preferência a uma empresa que você possa crescer, né? Na carreira. Mas caso não, você traz, né? Uma forma assim positiva de... Não, Pode falar. Pronto, então voltando. Então, nessa questão assim, né? Como você se vê daqui a 5 anos? É você fazer essa análise. Eu me vejo realmente neste mercado, né? Estou disposta a enfrentar qualquer tipo de desafios. Eu me sinto preparada, entendeu? É você falar sempre assim, nessa questão de preparação realmente pessoal. É porque você saiu do último emprego. Então, tenta trazer algo positivo. Se realmente algo não deu certo na sua última empresa, tenta balancear, não traz algo muito negativo, porque quando você traz algo negativo da outra empresa, ele pode achar que na empresa que você for, se você não achar algo legal, você também vai estar fazendo comentários desnecessários. Então, não é interessante você falar mal da outra empresa, certo? Tenta trazer só algo positivo. A outra empresa foi muito boa a experiência que eu tive, aprendi muito, entendeu? Sempre assim, sem falar de forma negativa, mesmo que você tenha uma visão não tão legal da empresa, tá? Na entrevista não é interessante você trazer isso, certo?
A gente falou de pretensão salarial e último, né? Como você trabalha sob pressão. E aí? Vocês se dão bem sob pressão? Gostaria de ouvir vocês. E aí? Aquele desesperozinho, mas a gente tenta controlar a ansiedade e vai em bala. A pressão ajuda você a trabalhar melhor, acho, às vezes. É isso Mais aí. rápido. É isso aí. Olha, essa questão de pressão, realmente, às vezes você fica assim, ai, será que vai, será que não vai? Eu acho que pressão faz parte, certo? Eu acho que o que não pode acontecer é o desrespeito com o profissional, ok? Porque quando passa para o desrespeito, aí já entra, já quebra totalmente a ética, isso não é interessante. Mas toda empresa, ela realmente, ela trabalha de certa forma, né, de forma branda, eu penso assim, com essa questão de pressão. Toda empresa tem a pressão, cada uma de forma diferente, mas tem, certo? Umas mais, outras menos. Mas eu trago para vocês que a partir do momento que passa a ter o desrespeito, né, os maus tratos de forma assim, agressiva, aí sim você passa a ter um posicionamento diferente. Mas a maioria das empresas realmente, principalmente aquelas que trabalham com metas, né? Isso realmente faz parte do marketing dessa empresa, tá bom? Mas não traga isso para o pessoal e pense de forma positiva, que você vai conseguir controlar aquela pressão, tá bom? Vamos lá. Eu vou falar agora sobre dinâmica em grupo, tá? Qual a função da dinâmica em grupo no processo seletivo? Dinâmica em grupo é uma das ferramentas de avaliação do candidato para a vaga de emprego, ou seja, revelam muito sobre os comportamentos de cada indivíduo. Não se resume apenas em uma etapa aleatória do processo seletivo. É baseado em testes psicológicos. Nesse sentido, sua elaboração parte por especialistas em comportamento humano. Por isso que eu falei a vocês mais à frente. Nessa questão, né, da entrevista em grupo, eles avaliam muito vocês. A gente pensa que está um monte de gente aqui e ninguém vai me ver. Não, você está sendo observado, certo? Aí voltando, assim, por mais lúdico que seja, eles são verdadeiramente capazes de revelar traços importantes na personalidade do indivíduo quando expostos a mais diversas situações. Um exemplo que eu posso trazer, eles pedem para todos vocês que estão em grupo ter uma falar sobre vocês, sobre suas competências. E aí, vamos supor que alguém se empolga, certo? E começa a falar e esquece do seu colega, entendeu? E aí você já está rompendo totalmente o limite. Então não pode, você não pode exceder. Se você se exceder, você acaba se prejudicando, certo? Vamos lá. Finalidade da dinâmica em grupo. Desenvolver um processo coletivo de discussão e reflexão é importante. Eles conseguem realmente observar isso. Eles desenvolvem esse processo, né? De discussão e reflexão. Será que você realmente é uma pessoa que observa? Será que você é uma pessoa que reflete muito? Tudo isso ele consegue observar nessa dinâmica em grupo. Amplia o conhecimento individual coletivo, enriquecendo o seu potencial e conhecimento, certo? Eles conseguem perceber realmente se você consegue se destacar diante daquele grupo. Se você consegue realmente passar o seu diferencial, tá bom? E possibilita também criação, formação, transformação em conhecimento, onde os participantes são sujeitos à sua elaboração e execução. Ou seja, geralmente em dinâmica em grupo eles conseguem passar algumas dinâmicas e aí ele quer saber se você vai conseguir se destacar ou se você vai ficar preso no seu colega, por trás do seu colega, deixando ele falar só. Então, tudo isso é observado na dinâmica em grupo, certo? Estão conseguindo acompanhar? Qualquer dúvida pode me sinalizar, tá bom? Sim. Técnica quebra-gelo. Então, isso é muito comum, principalmente na dinâmica em grupo, porque às vezes você está muito nervoso, todo mundo está tenso, faz parte também, né? E aí, eles criam técnicas quebra-gelo para você ficar mais relaxado, ou faz uma dinâmica assim que todo mundo possa falar ao mesmo tempo para você ficar bem relaxado. Então, isso é normal na dinâmica em grupo, certo? Então, assim, ajuda a tirar as tensões do grupo, ou seja, quebra a seriedade do grupo, aproxima as pessoas. Um exemplo, falar sobre os interesses pessoais, competências e características importantes, certo? Observe, não falar sobre sua trajetória profissional, porque haverá um momento para isso, tá bom? Vamos lá. Técnicas de apresentação. O que é que a gente pode trazer para vocês? Olha aí. O intuito é apresentar-se uns com os outros, abordando as questões como quem sou, de onde venho, o que faço, como
e onde vivo. O que gosto, sonho, sempre penso. É importante desenvolver um clima de confiança e descontração. Então, é importante você, sabe, de forma leve, conseguir trazer essa leveza na entrevista. Aí, o que é que eu trago para vocês? É muito importante sempre, como a gente está tentando trabalhar muito essa questão do pessoal, se você tem vergonha de falar em público, se você é uma pessoa que tem muita insegurança, fala em frente ao espelho, ajuda bastante a você ter essa segurança, tá bom? E aí você vai, né? Se a professora faz um script, né? Tipo assim, anota seus pontos fortes, seus pontos fracos, que você acha que você precisa melhorar e fala em frente ao espelho. E aí você vai estar melhorando a sua dicção, tá certo? Aí um exemplo aí, ó. Diálogos verdadeiros, simples e contextualizado, visto que são primeiras informações das pessoais. Então, assim, não precisa você falar de forma muito bonita, certo? Não precisa. Às vezes, você sendo de forma clara, você consegue passar para o entrevistador que você realmente é uma pessoa segura, tá bom? Vamos mais. Técnicas de integração. Permite analisar o comportamento pessoal de grupo a partir de exercícios bem específicos que possibilitam partilhar aspectos mais profundos das relações interpessoais do grupo. Assim, o objetivo é trabalhar a interação, a comunicação, encontros e desencontros do grupo como um todo, certo? Por isso, ajuda a sermos vistos pelo outro no aspecto de interação grupo e pessoal. Essas técnicas de interação são sempre normais. Às vezes você está ali na entrevista em grupo, eles criam um grupo do nada dentro daquele grupo e dentro daquele outro grupo ele cria outra dinâmica, certo? Mas isso é normal, é para tentar realmente lhe conhecer, para ver se você vai conseguir lidar bem, principalmente sob pressão, porque tem empresa que trabalha muito com pressão, e aí ela cria essas dinâmicas para ver se você vai conseguir se destacar, tá certo? Aí um exemplo, né? Divisão de subgrupos para a resolução de problemáticas. Ele pode criar uma situação assim para você tentar resolver. E aí você tem que pensar rapidamente para tentar resolver aquele problema. Como é que você se colocaria, certo? Então, é importante também você ter essa visão. Como é que você vai resolver um problema caso aconteça algo extremo na empresa? Aí é muito de você usar também a questão ética, tá? Nunca esqueça disso. Use sempre a questão ética, porque a ética sabe que você não vai sair dos confortos, tá bom? Vamos lá. Dicas para se sair bem na dinâmica em grupo. O que é que a gente vai trazer para vocês de resumo, que a gente falou hoje, certo? Prepare-se antes, se conheça bem. É importante você se conhecer, tá certo? Evite excessos. Você pode ser um profissional top, maravilhoso, uma pessoa extremamente conceituada, uma pessoa que realmente busca, e aí você, o que perguntar, você está respondendo, mas evite o excesso. Não precisa você usar palavras muito, sabe, chiques, não. Mas seja de forma, use palavras sucintas, simples, mas que você consiga resumir realmente o seu potencial, certo? Aprenda a se vender. Você está no mercado de trabalho e você precisa realmente vender o seu peixe. O seu peixe tem que ser o melhor do mercado. Eu trago sempre isso, né? Você é o peixe mais caro do mercado e você está se vendendo realmente com qualidade, tá bom? E como eu disse mais uma vez, seja ético. Ético faz parte desse sistema e quando você é uma pessoa ética, você está realmente preparado para esse mercado. Vamos lá. Marketing. Alguém sabe, eu vou botar aqui para vocês não copiarem. E aí, o que é que vocês acham que é marketing? Tragam para mim. O que é que vocês acham que é marketing? E aí, eu quero ouvir vocês. Eu já falei muito, não foi? E aí, o que é que vocês acham que é marketing? Não sei, acho que é uma forma de promover uma pessoa, um produto, alguma coisa nesse estilo. Muito bem colocado. Mais alguma coisa para acrescentar para a gente? Vamos ver se você acertou, tá bom? Veja só. Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer a necessidade de um público-alvo como rentabilidade. Então, você acertou de primeira. É isso aí. É você explorar a arte, né? É você criar, é você proporcionar o valor de satisfazer o seu cliente.
ok? E você satisfazer a necessidade do seu público. Então, o marketing ele traz muito disso. Aí vamos trazer mais detalhes sobre como esse marketing é usado hoje nesse mercado e como você pode se beneficiar com esse marketing também, tá bom? Vamos lá. Nessa imagem aí, eu gostaria de ouvir vocês. O que é que vocês veem nessa imagem? Vocês podem trazer para mim? Um refrigerante de cola, Certo. uma lã de aço e alguns chinelos. Muito bem. Isso. Mas você concorda com ela ou você discorda? Diga a mim aí. Concordo. Concorda? Vocês estão de parabéns. Uhum. Acertaram de primeira. Não erraram, certo? É isso aí. Realmente é um refrigerante de cola, pode ser qualquer outro tipo de refrigerante, sem marcas. Geralmente as pessoas dizem que esse primeiro copo é Coca-Cola, né? Associa a cor à marca, certo? Então é o poder do marketing, certo? Essa realmente é lã de aço, acertaram. Mas geralmente quando a gente vai no supermercado, a gente não diz assim, eu quero lã de aço. A gente não faz isso. Eu quero Bombril. Né? Bombril. Pois é. Então, assim, aí vocês veem a importância do marketing na nossa vida. Porque eles realmente faz parte do nosso dia a dia, certo? Mas aí você vê realmente o poder do marketing no nosso dia a dia. E geralmente as pessoas dizem, eu quero a Havaiana, mas não tem só Havaiana, tem sandália do pé, tem Grenda, certo? Nesses mesmos estilos. Mas geralmente o mais conhecido, a Havaiana, certo? Havaianas. Vamos lá. O que é marketing pessoal? Marketing pessoal é uma estratégia usada para fortalecer a imagem e reputação de um profissional por meio de promoção pessoal. Neste momento, o indivíduo ele deve exaltar as suas habilidades, certo? Experiência e inovação. O objetivo é construir argumentos para a própria contratação ou atrair atenção para o seu trabalho. O marketing pessoal não se trata apenas de aparência, certo? Mas postura e comportamento de forma constante e coerente. Então, tudo isso envolve o marketing pessoal, ok? Vamos mais à frente trazer mais coisas para vocês. Essa imagem aí, o que é que vocês veem? Dois famosos, creio que Michael Jackson e Carmen Miranda. Carmen Miranda. Será que ela acertou? E aí, concorda com a colega ou não? Sim. Concorda, né? Muito bem. Vocês estão de parabéns, arrasou. Realmente, essa imagem ilustra aqui. Realmente, essa primeira imagem pode ser Michael Jackson. Realmente. Ou não, pode ser um cover, né? Mas só o fato da pessoa estar caracterizada, o que é que a gente pensa? Que está representando quem? Que é ele. Justamente. Ele. Justamente. Michael Jackson. Então, assim, a gente vê o poder do marketing até nos artistas, certo? Então, assim, é um poder muito forte. E, assim, veja só, Michael Jackson faleceu, certo? Como a gente sabe, né? Mas até hoje pessoas representam ele. Então, o marketing dele dura até os dias de hoje e, pelo que a gente sabe, vai continuar sendo histórias, certo? Porque realmente ele fez história. E a mesma coisa é Carmen Miranda. A gente sabe que ela também não é viva, mas o poder do marketing traz, até hoje, se você vê uma pessoa com alguma coisa na cabeça, de frutas, você vai se lembrar de quem? Carmen Miranda. Carmen. Então, o poder do marketing pessoal, ok? Vamos lá. Marketing pessoal. Dificuldade em falar sobre si, como enfrentar, certo? Então, a gente traz muito isso para vocês. Como você buscar esse autoconhecimento, certo? Treinando. Então, aí fala aí, ó, pergunte a amigos, a familiares, seus pontos positivos e negativos e veja se os pontos condiz com sua realidade e reflita de como e onde podemos melhorar. Então, é importante, tipo assim, se você tem amigos que estão à sua volta, que lhe conhecem bem, pergunta aí, olha, o que é que tu acha que eu me sairia bem? Diz aí, fala pra mim, o que é que tu acha que eu me sairia bem? Qual área assim eu me destaco? Tipo assim, ou se você faz algo que as pessoas começam a elogiar, mulher, que coisa gostosa, porque tu não faz mais, entendeu? Então, assim, são pequenos alertas que as pessoas falam sobre a gente, falam pra gente, então é interessante você agarrar essa oportunidade, né? Se dê preferência a ouvir pessoas que estão ao seu redor, que lhe conhecem, porque aí você vai estar fazendo algo que é realmente
pessoal seu, entendeu? Aí fala também, use palavras como definição de efeito, como eu falei, né? Sou uma pessoa que fala muito. Não, sou uma pessoa comunicativa, certo? Então, assim, é uma forma de você enfrentar essa dificuldade, é se conhecendo, se aperfeiçoando, buscando. Mas você pode dizer assim, mas Thalita, a gente sabe que o mercado de trabalho está muito competitivo, tudo hoje em dia é pago. E aí vocês veem que Vânia colocou lá no grupo, certo? Autoajuda Social, que vocês têm a possibilidade de fazer vários cursos sem pagar nada pelo Sebrae e outros que disponibilizam e você não paga nada. Então, assim, realmente é você querer ir em busca. Então, não tem nada que lhe impeça. A gente sabe que realmente essa questão de cursos pagos hoje é muito ampla, certo? Mas você não pode destacar que existem os cursos que não são pagos e que são válidos para esse mercado também. Então, não existe dificuldade para você realmente se capacitar para este mercado de trabalho, tá bom? Vamos lá. Dicas para melhorar o seu marketing pessoal. Olha aí, como é que você pode melhorar o seu marketing? Porque você vamos supor que a gente é um produto, tá? Então, a gente tem que ser um produto de qualidade no mercado. Você não é um produto de terceira qualidade, você tem que ser o primeiro lugar, entendeu? Então, se venda da melhor forma. Então, como é que eu posso vender o meu peixe em primeiro lugar? Olha aí as dicas que eu trago para vocês. Invista em qualificação, certo? Invista em qualificação, busque, pesquise, certo? É importante você se qualificar. Fique atento no que acontece no mundo. A gente sabe que é reportagem de diversos tipos de ciclos hoje em dia, mas tenta buscar uma reportagem realmente de forma universal, né? Os acontecimentos do mundo, né? O que aquilo pode trazer para você de forma positiva, o que aquilo pode agregar a você, tá certo? Cuide da sua imagem, cuide dos seus trajes adequados em imagem virtual. O que é que eu trago sobre imagem virtual? Veja só, a gente se perde muito quando a gente coloca, no meu currículo, tá? Um exemplo. Aí eu vou colocar lá o meu currículo, mesmo coisa do Instagram, mesmo e-mail do Instagram. E aí eles vão pesquisar o meu Instagram, um exemplo, tá? E aí eles vão ver que aquilo que eu coloquei no meu currículo não condiz nada com minha imagem. Então, assim, muito cuidado com o que você coloca. Eu acho interessante você não colocar o mesmo e-mail, né? Existe e-mail trabalho, uma coisa formal. Então, não tenta misturar, porque você pode acabar se prejudicando, porque ele vai querer lhe conhecer e aí vai se deparar com uma coisa que não condiz com o que está no currículo, entendeu? Então, tenta fazer essa observação, tá certo? Respeite as diferenças, isso é fundamental, tá bom? Reflita sobre suas paixões, siga pessoas que te inspirem confiança e copie. Você pode copiar, certo? Mas também você pode e deve inovar, certo? Seja a pessoa autêntica, pense sempre de forma positiva. A gente sabe que estamos vivendo um desafio muito grande com a pandemia. Tem pessoas que realmente faliram, não conseguiram se inovar, isso é fato. Mas tem pessoas que conseguiram realmente sobreviver, tem pessoas que conseguiram inovar, trazer coisas novas e assim conseguiram realmente estar no mercado de trabalho ganhando muito dinheiro. Então, assim, é você não se conformar, é você realmente procurar sempre algo novo. É você tentar ver qual é a necessidade do outro e de que forma eu posso preencher aquela necessidade, tá certo? Atenção à comunicação não verbal. Por fim, melhore sua oratória. Existem cursos de oratórias gratuitos que você pode fazer sem pagar nada, certo? E aí você pode estar melhorando sua postura, né? Como você se comportar em entrevista, tá bom? Vamos lá. Estou quase finalizando. Marketing profissional e digital. Redes sociais. Marketing profissional nas redes sociais é muito importante para seus potenciais clientes e supervisores. Te encontre com mais facilidade. Utilize todos os perfis e mantenha uma postura profissional, certo? Então, assim, redes sociais, ela tem um potencial enorme, certo? Onde você pode se destacar de forma ampla. Você pode ganhar muitos clientes por essas redes, certo? E você realmente, para essas redes, mantém uma postura profissional, né? Não tenta misturar
Um exemplo, eu tenho um Instagram pessoal, mas eu quero começar a vender outras coisas pelo meu Instagram pessoal. Então você vai ter que mudar a sua forma de trabalhar aquele público, entendeu? Se você não quiser fazer um Instagram profissional, você pode usar o seu Instagram pessoal, tá? E aí você pode inovar ele, e deixar ele formal e fazer o outro pessoal, tá certo? Mas tenta dividir para não ficar misturando, ok? Quando se fala em redes sociais, automaticamente todo mundo pensa somente no Facebook, Twitter, Instagram e outros tipos, mas saiba que, para os profissionais de rede como LinkedIn, o Google, são extremamente relevantes. É possível conseguir muitos contatos profissionais durante sua vida, portanto, crie uma conta e coloque o máximo de informações a respeito do seu trabalho. Então, assim, você pode usar essas redes sociais como o Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, o Google, a seu favor. Mas será que é possível? Estamos trazendo para vocês que é possível você usar essas redes. Um exemplo, eu quero vender um produto e aí eu não sei como vender. Você começa com sua vizinhança, certo? Para você perceber como é, né? Se está sendo aceito. E aí você começa a ter outras formas de acesso, que são o quê? As redes sociais. Começa a ter outras formas de qualificação. Começa a seguir pessoas que trabalham com aquele mesmo produto que você, para você se aperfeiçoando assim como eles, tá bom? Vamos lá. Marketing digital. Marketing digital é a promoção de produtos ou marcas por meio de mídias digitais. Ela é uma das principais maneiras que as empresas têm para se comunicar com o público de forma direta, personalizada e no mundo certo, e no momento certo, certo? Porém, as maneiras de fazer com que isso aconteça sofrem mudanças quase que diariamente. Por isso, atualmente é impossível falar de marketing e ignorar que a maior parte da população mundial está conectada à internet, certo? Faz compras online. Então, eu sou uma pessoa que faço compra online, certo? Porém, eu não compro em qualquer rede online. Eu procuro conhecer aquela rede online que tem realmente confiança, onde eu vou colocar meus dados de cartão, tem que ter muito cuidado. Então, assim, você sabe que o poder do marketing hoje em dia é fundamental. Quando você utiliza essa ferramenta a seu favor, você está ganhando muito, certo? Por isso que o marketing digital é a principal forma de fazer conceituar o marketing de hoje. O termo é usado para resumir todos os seus esforços de marketing no ambiente online, certo? Usando canais digitais como blogs, sites, motores de busca, mídias sociais e e-mails e outros. As empresas tentam solucionar dores e desejos de clientes potenciais clientes. Então, assim, o que é que eu trago para vocês? A gente sempre vê nesses comerciais, não sei se vocês já perceberam, cada comercial ele tem uma inovação totalmente diferente. E às vezes, um exemplo, comercial de cerveja, comercial de carro, comercial de bebida. Minha gente, eles inovam, você fica assim, né? Passado com o marketing que eles fazem. Mas por que eles fazem isso? Porque, gente, eles fazem isso porque eles querem ganhar mais clientela. E eles sabem que o marketing digital ele tem um poder de convencimento muito forte, certo? Então, o que é que eles trazem para vocês? Tenta usar esse marketing a seu favor. Se você tem tenho um interesse de abrir um negócio para mim, mas como é que eu posso usar esse marketing a meu benefício? Certo? É possível? É. Então, da mesma forma que as empresas conseguem, que estão há muitos anos no mercado, conseguem ganhar público, você também consegue. No entanto, você tem que procurar sempre se inovar, procurar seguir pessoas que trabalham com esse público a qual você deseja trabalhar, tá certo? Vamos lá. Vantagem de marketing digital: interatividade. Uma das principais razões pelas quais o marketing digital é cada vez mais adotado em relação aos canais tradicionais, sobretudo os canais offline, é a interatividade com o público. O foco não está mais no produto, e sim nas experiências do usuário
em sua jornada de compra, certo? As empresas fazem campanhas, publicações, ações e do outro lado, os consumidores, que somos nós, podemos interagir, opinar, indicar para outras pessoas apenas com um clique, aumentando o quê? O engajamento, certo? Com marcas, bem como as exigências do público, assim é necessário cada vez mais melhorar a maneira de falar com sua audiência. O que é que eu trago para vocês? Um exemplo, Thalita, eu quero vender um produto e aí eu tenho X seguidores. Como é que eu faço para ganhar mais pessoas? Tenta falar com teus amigos, com teus vizinhos, com teus parentes. Olha, compartilha aí, me ajuda aí, dá um clique, curte lá, bota um emojizinho, bota uma carinha, porque aí você vai ganhando um engajamento, você vai começando a crescer, certo? Tenta fazer uns vídeos diferentes, mostra realmente como é teu produto, como é que você fabrica. Não mostra tudo, né? Porque a gente não pode vender o peixe e tudo, né? Mas mostra um pouco do processo do teu produto, certo? É interessante você usar esse marketing a seu favor, ok? Direcionamento. Muitas pessoas podem pensar, nossa, vou conseguir falar com o máximo de pessoas possíveis. Sim, isso é maravilhoso, isso é ótimo, certo? Mas um dos pontos diferenciais do marketing online é que as empresas conseguem agora fazer ações para atrair, certo? Conquistar as pessoas certas, ou seja, aquelas que realmente têm um perfil ideal para consumir de suas empresas. O que é que as empresas trazem? Um exemplo, se a gente colocar assim, para pesquisar preço de ventilador, um exemplo, tá? Você coloca lá no Google, estou pesquisando ventilador. E aí você pode perceber que aí você não pesquisou mais. De repente você tenta observar. Aí você começa a perceber que você mexe na internet e aparece do nada essas imagens de promoção, destaque de promoção, aquele produto que você estava pesquisando, mas como é possível, né? Mas aí você vê o direcionamento que eles fazem, certo? Então, assim, nada é por acaso, tá certo? Então, assim, você pode também trazer isso a seu benefício, tá bom? Vamos lá. Já finalizando, como você fazer esse marketing digital? Como é que eu posso começar? Será que eu posso trazer isso a meu benefício? Olha aí, construir uma estratégia de marketing digital focada em resultados, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, ter um objetivo claro. O objetivo principal deve ser mensurável, ou seja, real, ok? É importante você ter esse objetivo claro. E é a principal forma de você mensurar o que realmente você quer, que você quer trabalhar, ok? Invista em publicidade e mensurar os recursos. Será que, no exemplo, eu quero vender outro exemplo, tá? Eu quero vender sapatos. E aí, como é que eu posso trazer isso para outras pessoas terem acesso à minha página? Será que é possível? É sim. Você pode investir em publicidade pagando um valor pequeno, certo? Na internet. E você consegue perceber que essas ferramentas que são utilizadas, elas conseguem divulgar o seu trabalho, divulgar o seu produto. E aí você pode ganhar muito mais, ok? Invista em marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo pode ser uma estratégia que contribuirá fortemente para as suas vendas, certo? Então, invista em marketing, invista em conteúdo para melhorar a sua venda, tá bom? Aí, veja só, para nós finalizarmos, o último tópico é como verificar os resultados da estratégia de marketing digital. Como é que você pode melhorar isso? Através de quê? Quais são as ferramentas? Aí eu trago para vocês. Seus sites. Use suas ferramentas que você tem, como Facebook, Instagram, Twitter, certo? Redes sociais. Você pode utilizar também a seu benefício para você vender o seu produto. Plataforma de e-mails e marketing, certo? Plataforma de mídias pagas, Google Ads, Facebook Ads. Você pode usar essas ferramentas a seu favor, ok? E eu gostaria de saber de vocês, foi o que vocês acharam da aula de hoje? Vocês gostaram ou vocês não gostaram? Como foi? Falem pra mim. Sim, foi bem interessante. Agregou muito. Que maravilha. Fico muito feliz em poder trazer isso, diferenciar
legal para vocês. Tenha certeza que eu também aprendo muito com vocês, porque vocês sempre trazem algo assim pra gente e agrega. Tenha certeza disso. Então, assim, gente, a gente hoje falou, o que foi que a gente, um resumo, né? O que foi que a gente falou hoje? Falamos sobre entrevistas, certo? Diversos tipos de entrevista. E falamos também sobre marketing, certo? E na aula de amanhã vamos trazer como é que você pode usar essas ferramentas a seu benefício, certo? Será que é possível eu usar essas ferramentas a meu benefício? É sim. E amanhã vamos trazer para vocês essa inovação, tá bom? Como vocês podem melhorar esse mercado a seu benefício, tá bom? Então, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada pela participação, Tá certo. pela interação. E amanhã eu conto com vocês, tá bom? Certo, Então, obrigada também. tchau, minha gente. Até Bom amanhã. dia a Tchau. todos. Bom dia. Até amanhã.